Saudações, meus queridos. Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês, que eu tô fazendo ainda dentro do mês de junho. Vai valer pros dias aí que faltam, tá bom? Deus sabe porque sabe do tempo das coisas. Vamos lá. Divino Superior, Criador de tudo que é, eis-me aqui. O que os piscianos, piscianas e piscianes que estão aqui presentes precisam saber com relação às 9 áreas da vida, ainda com relação ao mês de junho. Obchalhou. Espiritualidade. Um eremita bloqueado. Família. Uau. Rainha de copas invertida. Prosperidade. Rei de ouros. Sucesso. Nossa, que frio. 8 de espadas. Nossa. Tá. Relacionamentos. Tem um valete de copas aqui numa posição de avanço. De uma forma equilibrada. Assim, tudo está como deveria estar no momento atual. Criatividade. Um rei de espadas bloqueado. Uau! Amigos. A justiça invertida para que haja um... Desculpa, gente, o negócio me incomodando. Tirei um pelinho. Justiça invertida para que alguma coisa ficasse certa. Tá. Trabalho. A sacerdotisa. Saúde. O Papa. Um pouco recuado. A energia aqui do jogo. O mundo. Eu tô vendo vocês aqui num período, de fato, de finalização e um novo ciclo. Tem uma coisa aqui, de vocês querendo entender o mundo de vocês de uma forma integral, né? Pode ser também vocês realmente vindo para essa leitura, né, num prisma menor, com uma sensação de eu vou olhar, é bom olhar essa leitura, que eu vou olhar como é que tá todas as áreas da minha vida, né? Pode ser isso, assim, essa única, né, e tudo mais. Vou dar uma pincelada. Talvez para alguns de vocês, não necessariamente todos, todas e todes, fazer a contratação dessa leitura para dar uma olhada também. Tem uma coisa aqui também, de uma coisa do ser que eu sou no mundo, sabe? Da pessoa que eu sou no mundo. Eu como ser integral. Também tem uma energia forte aqui de terapeutas holísticos ou de terapia holística, tá? Que tem uma coisa aqui de ver o humano como um ser integral, tá? Tem uma coisa aqui também sobre ser reconhecido no seu mundo, ser reconhecido mundialmente, tá? Tem uma coisa também com viagens para o exterior também, tá? Então vamos ver o que a gente vai conversar aqui. Tá me chamando muita atenção essas simbologias, tá? Não sei se depois seria interessante vocês pesquisarem sobre esses arquétipos, principalmente o arquétipo de leão, tá? Porque eu peguei leão aqui e aqui embaixo também tinha um leão, tá? E me chamou muita atenção essa questão do anjo. Então não sei se tem uma coisa com relação ao leão, a anjo, tá? A sementes de Sírios também. Não sei se é interessante que vocês vejam sobre esse assunto, ou sobre exatamente sobre os próprios sirianos, ou alguma coisa com relação ao signo de leão, tá?
Não sei também se vocês estão finalizando alguns ciclos com questões narcisistas, né? Ou questões narcísicas também, de vocês mesmos e mesmes. Pode ser que tenham alguns contratos que vocês tenham trazidos, né, de outras vidas para finalizarem aqui com relação a abuso de poder, né? A abuso também com as questões ali do corpo, né, da intimidade e tudo mais, tá? Que eu vejo vocês. Pode ser alguém também entendendo também uma forma de transmutar energia ou de ativar energia a partir de algum instrumento, tá? Pode ser algum instrumento musical, pode ser alguém também começando a entender o quanto tem força com relação a acender velas, a questões de rituais, ou até finalizando processos que trouxe de outras vidas com relação ao abuso de poder dentro dessa área, tá? Dos elementais e de todas as questões ali da natureza. Principalmente de todas as coisas, pode ser até oração, magias que eram feitas com ar, né? Antigamente, né? Enfim, com verbo e tudo mais. E manipulações, né, ali com as mãos que vocês faziam, tudo nesse sentido, pode ser até amarrações também, questões assim de revidas passadas, tá? E vocês iniciando um novo ciclo. Tem uma coisa aqui também, de vocês precisarem entender também, que essa questão aqui do anjo e do leão, tá? E é uma conversa que eu tava tendo no outro dia, que se a gente fosse ver, né, o Hanuman, por exemplo, ele é como se fosse a representação da própria centelha divina, né, aqui na Terra e tudo mais. Então, assim, a centelha divina tem essa coisa, essa conotação ali do poder, da sabedoria, do amor, né, dentro ali daquelas cores e tudo mais. Também tem aquela questão da compaixão, né, porque é o nosso Cristo interno, né, que é conotado assim dessa forma, né? E aí, se a gente for ver a cartinha que estava embaixo, escrito assim, né? Poder, né? E assim, a gente tem aquelas questões de permissão, né? Você pode, você não pode e tudo mais, né? E se a gente for ver das nuances, assim, né? Dessas questões de o cara lá que ele é colocado ali como um cara mais devoto, um símbolo de devoção de uma forma saudável, né, de amigo, né, de uma amizade assim incrível também, de conseguir ter uma fala equilibrada, de saber se colocar, de saber se posicionar, tudo mais, nananana. Do mesmo jeito que se tem às vezes, né, essa escolha do poder para o negativo, né, de ficar fazendo coisas ali numa questão de autoritarismo, né, essa mesma escolha precisa ser feita para você fazer também as outras coisas. A mesma força que a pessoa tem que ter para conseguir fazer algo bem ruim com alguém, né? Ela também tem que fazer a mesma força para escolher não ir para esse lado e fazer coisas que ela entendem como boas com relação àquilo que ela escolhe na vida, sabe? Então, assim, tanto pro bem e pro mal, o poder é uma coisa que pede que você tenha um ego forte, que é o que o professor Hélio Couto fala, né? Que o ego fraco, ele não consegue sustentar as vontades da centelha. E o ego forte consegue, né? Porque ele tem que confrontar coisas também, mesmo que sejam coisas entendidas como boas, sempre vai desagradar alguém. E aquela força precisa existir naquela pessoa, né? Então, assim, eu não sei quais questões você vem enfrentando, mas é como se fosse mais interessante que você conseguisse, eu não sei nem se você tem uma questão com isso, tá? Se você nessa vida já tá bem de boa, não, eu consigo acolher meus dois lados, eu sei a hora que eu vou me posicionar de uma forma X e eu sei a hora que eu me posiciono de uma forma Z. Eles estão falando assim, tá certo, então a gente tá finalizando um processo de outras vidas que você trouxe com relação a não saber ainda lidar com isso. Caso
você ainda esteja encontrando algum tipo de dificuldade para lidar com algumas questões da sua vida e não sabe o que faz para finalizar essas coisas que você vem enfrentando, ora eu não entendo se eu sou uma pessoa elevada, outra hora eu penso que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos baixos e tudo mais, que eu não mereço isso, que eu não mereço aquilo, que eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar ali, tá? São desses espaços de você entender que toda luz tem uma sombra da mesma proporção, né? E assim, às vezes as pessoas, eu não tenho sede de poder, o poder é o mesmo, né? A conotação ali de Hanuman, por exemplo, dentro de tudo que a gente conversou, que a gente entende como bom, né? De uma vontade pura, de uma vontade de alguém que é abnegado e que consegue ter a missão e ali levar até o fim e tudo mais, precisa também ter essa mesma força para sustentar, como se ela estivesse fazendo também o trabalho contrário, né? Então a força é a mesma, só muda a direção para onde vai. Mas a fúria, aquela coisa precisa estar viva, né? Não se mata. Né? A raiva e tudo que a gente traz é canalizado para um objetivo, né? Então, assim, tudo que se usa ali é importante que se canalize. Tá ali, às vezes a gente precisa acessar em alguns lugares porque a gente ainda não entendeu ainda os caminhos neuronais de fazer isso de uma forma direta, né? Desse outro lado que a gente tem. Mas a gente precisa acessar lá para pegar aquilo como combustível e ir. Mas conforme a gente vai limpando isso, o nosso sistema é muito inteligente. A gente vai aos poucos fazendo caminhos e fazendo com que essa energia da raiva ela passe para um lado ali que a gente consiga pegar na parte ali não da euforia de uma forma negativa, mas como se fosse isso também, né? Eu tô muito feliz e às vezes a gente até, nessa parte que é muito boa, né? Felicidade e tudo mais, mas a euforia em extremo também faz a pessoa agir de uma forma impulsiva, né? E fazer escolhas que não fazem muito sentido para ela. Mas a euforia, né? Que é uma das vibrações ali que a gente tem, né? Que é a alegria e tudo mais, ali na nossa escalinha Hertz, né? A energia da alegria, ela consegue sustentar a energia do amor. E essa energia da euforia, ela pode ser canalizada para um ponto ótimo, que você consegue não demonstrar tanta, né? E usar aquela energia a mais como combustível para você conseguir seguir a tua vida, sabe? Fazer as tuas coisas. Então, se o teu sistema começar a entender que ele não precisa acessar lugares muito baixos para que ele consiga encontrar ainda combustível para seguir em frente, você não vai precisar tantas vezes acessar ali a raiva, né? Essa emoção da raiva o tempo inteiro e vai se permitir também, né? Que aí vai usar essa energia do poder, da permissão, de limpar esses espaços para que você consiga buscar essa fonte de combustível para seguir em frente a partir do espaço ali da euforia, né? Da alegria, que você tá muito feliz, aí você consegue ali se sustentar num ponto ok, e aquela sobra, aquele mais, é o combustível para você continuar seguindo ali, tá? O corpo é inteligente, o nosso sistema é inteligente. Ele precisa de um combustível e ele guarda aquelas questões para que no momento que ele precise utilizar daquela força, você lembre daquilo, você acesse aquilo e siga, né? Mas quando você precisa fazer isso de uma forma diferente, quando você se permite, né? Quando você toma para você o poder, quando você aceita o poder, você consegue fazer esse movimento também, né? E aí continua fazendo, tá? Não faz ninguém melhor e nem pior, faz alguém com acesso à informação de uma forma diferente, sabe? Então é sobre isso. Gente, eu tô com muito frio aqui. É isso, vamos lá. Agora a gente tá olhando aqui essa coisa da espiritualidade. Se a gente tá falando, se essa parte serviu muito pra você, você já entendeu, pode ser que muito provavelmente você ainda não tinha acessado esse tipo de informação dentro de você. Pode ser que você também esteja se entendendo como eu tô meio bloqueada e bloqueagem para acessar algum tipo de informação dentro de mim, tá?
Pode ser assim, Virgem, a gente pode estar falando também tanto de coisas, de questões de uma saúde espiritual, pode estar falando também de uma organização saudável para você, tá? Você sentindo um certo bloqueio, até uma procrastinação a mais, alguma coisa que tá te impedindo de chegar a algum lugar, tá? Deixa eu só ver um complemento aqui. Pode ser que alguém, de repente, não tenha escutado isso de uma forma, dessa forma antes, né? E aí pode ser que você consiga se estudar dessa outra forma também. Porque parece que vinha uma pergunta assim na cabeça, mais ou menos assim, né? O que eu tô fazendo? É como se você se autorresponsabilizasse, mas sem assim pedir para aquilo sair de uma forma a você não entender, tá? Tinha uma coisa que era importante para você entender aquela situação de uma forma consciente, para que você não era muito interessante só que tirasse, só que saísse. Era interessante que fosse de uma forma sabida por você, né? Você precisava saber do que estava acontecendo para uma boa, por um bom gerenciamento de emoções aí, tá? Então tinha uma questão assim, e aí você meio que se bloqueou, né? Para poder só liberar esse algo aí quando você entendesse o porquê. E para algumas pessoas é esse o porquê, tá? E aí tinha um bloqueio criado por vocês mesmas e mesmos para que você conseguisse aceitar ou não e fazer as escolhas ou não aí da forma como ele agradasse, tá? E fosse viável também. Seremita aqui bloqueada. Você estava se bloqueando porque você estava evitando alguns conflitos. Residência de número 5. Você não estava querendo fazer algumas escolhas de uma forma impulsiva. Interessante. Tinha uma coisa aqui de vocês estarem agindo sempre a partir de um espaço das emoções, né? E dessas questões do chakra básico, das questões de segurança. E também, assim, escolhendo espaços, assim, meio que da guerra, né? Pra essa parte do combate, né? E parece que vocês meio que se bloquearam para que isso não continuasse acontecendo. Só um minutinho, gente. Pronto, voltei. Então era assim, vocês queriam. Teve uma coisa aqui de eu vou me bloquear em algumas coisas, né? Ou até. É porque tem a carta do eremita aqui. Mas a gente pode estar falando de uma questão de uma. Para quem trabalha ali com as matrizes africanas, pode ser as figuras de sabedoria, né? Pode ser algum preto velho, preta velha, né? Que tenha trazido algum bloqueio para você, para que você não seguisse com alguma questão de uma forma impulsiva, tá? Desculpa, gente. Ai, não tá fácil hoje pra mim, tá muito frio. E aí tem essa questão aqui, tá bom? Então, assim, pode ser algum bloqueio de algum guia seu aí dessa parte de sabedoria. Para outras vertentes, você vai saber aí levar para sua. Para quem tem muitos posicionamentos ali no raio amarelo, né? Onde tiver o raio amarelo ali para você, é onde estava o bloqueio, né? Se é na missão, você não está conseguindo acessar a sua missão, né? Entender também para onde você vai, se é na energia de trabalho, se é sentindo algum bloqueio ali, né? Se é na energia de essência, pode ter uma falta, né? Um bloqueio nessa parte aí também. Aí você vai vendo também as vertentes que você acessa e essas
arquétipos aí de sabedoria que pode ter trazido algum bloqueio para você, para que você não entrasse em situações de conflito e não agisse de forma impulsiva, para que você aprendesse a controlar a tua impulsividade, tá bom? Então tinha uma coisa aqui que você precisava, pode ser tanto vocês, sempre somos nós, né? Permitindo que os seres nos acessem, né? E ajudem a gente a evoluir de alguma forma, tá? Gostando da gente ou não, quem permite que a gente passe pelos bloqueios, né? Cada um escolhe aprender de uma forma, mesmo não entendendo que está escolhendo aprender daquela forma, tá? Tudo é comandado pelo nosso eu superior, no final das contas. Aí, a gente tem aqui a energia da família. Tem uma rainha de copas invertida. Eu não tô entendendo aqui se tem alguém, de alguma forma, infeliz com a sua energia ou se você tá se sentindo triste no momento também, tá? Tem alguma questão aqui. Tem aqui um guarda residencial dos relacionamentos bloqueado. Pode ser sala de comando aqui embaixo. Eu não sei se você, de alguma forma, não sei se você tá infeliz de repente. Assim, se você é uma pessoa que já entende que a tua família é você, porque assim, vamos lá. Às vezes a gente entende que a família são nossos pais, né, tudo mais, nananã. Se você já tem um parceiro afetivo, parceiro, você entende ali de certa forma que aquela pessoa ali é tua família, né? Então, eu não sei se você tá meio que sofrendo um luto de repente, né, de alguém que não tá na sua vida, tá? Por algum motivo. Ou se você ainda não conseguiu, né, manifestar um amor de alguma forma. E você, de alguma forma, deixa eu só pegar mais uma cartinha aqui. Cura para vigas. Tem muito uma questão aqui, gente, de... Eu não sei se vocês precisam ter alguns aprendizados com relação à impulsividade. Não sei se vocês têm essa energia de impulsividade muito forte aí, tá? No campo de vocês. Mas parece que também tem um bloqueio acontecendo no teu afetivo, tá? Por conta disso também, tá? Eu não sei se vocês acabam sendo meio que emocionados em algumas situações, tá? É que peixes é um signo, e aí vocês vão estar vendo, né, os signos fortes no mapa de vocês. Mas é muito intenso, né? Ele sente muito as coisas. Então pode ser que na hora de... Meu Deus, meu cachorro tá roncando. Ô, Hannah! Oi, tudo bem? E aí, ela tava rosnando, tava sonhando, tava brigando com alguém. E aí, tem a questão aqui das curas, né? Para vigas. Tem uma questão assim, que tinha alguns conflitos dentro de você, não sei necessariamente quais, você que vai saber, que te traziam, sempre colocavam você numa posição ali de tristeza, de descontentamento e tudo mais. Eu não sei se na hora de vocês se relacionarem, às vezes vocês desconsideravam o que vocês estavam vivendo, para que aquela pessoa permanecesse, né? Então, assim, parece que vocês estão entendendo agora um aprendizado de que independente do que o outro pensa, você escolhe você, né? Então tem uma coisa aqui de colocar o pé atrás, né? De falar assim, olha, vamos dar uma brecada aqui nas coisas, vamos, né?
dar uma segurada e vamos entender, né, se eu não tô aceitando novamente coisas que não me fazem bem para que essa pessoa continue no meu caminho, né? Então tem uma questão assim, se você não tem uma relação, não tá com uma pessoa e tudo mais, tem essa questão assim também. Gente, desculpa, acho que eu tô com muito pelinho no meu narizinho. Ai, aquele espelhinho branco? Tô com esses pelinhos brancos. Mas eu tô com um monte na minha roupa aqui, não sei se dá pra ver, acho que não, né? Mas, enfim. Mas se você não tem um relacionamento, tem essa questão aqui de você também ter essa tendência, tá? De abafar o que é bom, porque assim, parece que a tua potência aqui, a tua força, é muito de ir lá resolver, falar logo o que tem que falar e tudo mais, né? Quando você entra numa relação, você se subtrai, você ultrapassa aquele período de observação, sabe? Porque às vezes você tá assim observando e não fala nada, porque você tá criando ainda um vínculo e tá tentando entender se aquela pessoa, suponho, vai, que a pessoa foi lá e você falou pra ela assim, você traz tal coisa pra mim? Aí a pessoa fala, nossa, eu esqueci. Quando a gente começa a namorar, por exemplo, né, quando a gente tá ali no meio, no começo da relação e tudo mais, a gente tem tantas coisas pra fazer, né? Que aí às vezes saem muitas coisas da rotina. Então é natural que as pessoas se percam, né, naquele processo. Então a pessoa fala, esqueci, né, tal dia. Aí outra vez, aí tu vai entendendo se aquilo é um padrão da pessoa ou, né, se aquilo ali é uma questão que a pessoa só esqueceu no dia, né? Então assim, tem gente que tá nessa leitura aqui que ultrapassa esse período de observação, né? Que vai deixando e aquilo ali não vira uma estratégia, entre aspas, né? Não tô falando de uma forma pejorativa, eu tô falando da estratégia mesmo de observar e não tomar atitudes impulsivas. Às vezes a pessoa só teve um dia ruim, né? E aí aquilo não é o padrão da pessoa, só aconteceu às vezes que a pessoa é um ser humano. Mas tem gente que ultrapassa, que aquilo ali vira um padrão dela agir, que é de passar por cima de si, de não gostar de uma situação e deixar, né? E aí aos poucos, quando você vai percebendo, você deixou de ser você na relação. Então, tem uma coisa aqui com relação à tua área da família, que aí você vai colocar para qualquer coisa, que pode ser no relacionamento, tá? Porque veio exatamente essa carta do relacionamento, mas você pode colocar para todas as áreas da sua vida, pode colocar para um sócio seu, né? Só que como a gente tá falando na área de família, tá? Pode ser tanto com relação a empresas familiares, isso pode rolar, né? Principalmente para pessoas que têm residências de número 6, tá? Que é essa residência que a gente tá conversando aqui. Residências também de número 2, tá? Que a gente também tá vendo essa energia. Mas pode ser também com questões de mãe, tá? De irmã, tá? Principalmente figuras, não necessariamente que se identificam com o gênero feminino, mas que tem essa energia aí muito forte, tá? Em si. Que você tem essa questão aí de não falar nada, quando às vezes a pessoa até pensa que você pensa o que ela pensa, porque você não se manifestou em nenhum momento, né? Ou se manifestou e depois deixou pra lá, então a pessoa acha que você abriu mão daquilo. Então, assim, tem questões aqui que a tua tendência é se manifestar, mas depois a tua tendência é se calar pra ficar com aquela pessoa, sabe? Ou pra permanecer naquela situação, ou pra não chatear, ou pra deixar amaciar a convivência, ou coisas assim. Então tem uma energia, tem algum bloqueio aí com relação a vocês terem vínculo com alguém, tá? Principalmente com relação aos relacionamentos, tá? Por conta disso aí que a gente conversou aqui, tá? Eu preciso que vocês vejam isso, tá? Porque vocês estão se perdendo, não precisam agir de uma forma impulsiva, mas vocês podem retomar o comando, né? E entender o que vocês querem e o que vocês não querem na vida de vocês, tá? Porque muitos de vocês deixam de ser vocês, deixam de ter vontades, deixam de ter interesse, deixam de ter desejos para sustentar uma relação que desde o princípio
já tá te trazendo negatividade. Tô falando desde o princípio porque essa energia que tá vindo aqui pra mim com relação à observação. Mas pode ser, suponha, você tá com uma relação de anos, essa pessoa começou com uma coisa nova, e aí você foi observando. Nossa, essa pessoa tá com um comportamento novo. Uma pessoa que nunca jogava joguinho, por exemplo, ela começou a jogar joguinho. Aí você fala, ela deve estar estressada, né? Aí começou a jogar joguinho de novo. Aí quando vê, aquela pessoa fica o dia inteiro jogando joguinho, né? Então assim, eu tô falando sobre coisas novas. Aí pode ser, você pode ir adaptando aí, tá bom? A essas questões assim também. Mas tô vendo tipo uma coisa nova, que geralmente quando chega uma coisa nova ou chega uma coisa que você não gosta, a tua primeira tendência é já meter, né, a língua ali e falar. Só que aí eu tô vendo que vocês, antes de fazerem isso, quando diz respeito ao outro, né, quando alguém que vocês convivem em família, vocês têm um outro comportamento. E quando vocês percebem, vocês foram engolidos por aquilo, sabe? Por uma submissão além do que deveria ter, tá? É uma coisa que tô falando sobre coisas que diz respeito à vida do outro, tô falando coisas que diz respeito à sua própria vida, às suas questões ali de segurança, tá bom? E tudo mais. Prosperidade. Rei de ouros. Laranja. Aqui a área da prosperidade, eu vejo que vocês estão bem, tá? Eu vejo que vocês estão alimentando uma energia dentro de vocês muito positiva com relação à grana, dinheiro, tá? A forma como vocês estão se posicionando tanto com relação a tudo que vocês entendem como prosperidade, tá? Como pode ser questões do corpo físico, as coisas físicas, tá? As coisas tangíveis da vida de vocês são muito sábios e têm sabido lidar ali de uma forma, veio aqui estratégica e de uma forma sábia também, tá? Saudável. Tem uma coisa aqui de vocês saberem fazer isso, tá? Gente, desculpa, eu tô com muito pelo no meu rosto. Tô ficando irritada. Ai. Eu tô com 500 milhões de pelos. Que às vezes eu termino e vou abraçar as crianças, aí não dá muito certo. Então, tem uma coisa aqui de que a forma como vocês têm alimentado essa energia internamente tem reverberado no teu físico, tá? Então, assim, tem umas questões também aqui, tá? Pode ser alguma questão de pai também, tá? Ou de uma energia masculina que tá ficando, não sei se vocês têm ou pode ser questões também do sagrado masculino, se vocês trabalham com essas questões, tá? Que estão saudáveis, né? Ou vão se tornar saudáveis ainda dentro desse mês, tá? Não sei o que vocês estão trabalhando com relação a essa energia. Se vocês têm algum pai, né? Que de alguma forma tem alguma coisa com questão à abundância, aí prosperidade, eu vejo saúde com relação a isso, tá? Eu vejo as coisas se resolvendo. Ou pelo menos, né, é uma coisa que você se mantém no comando aí, tá? Então, assim, é uma coisa que você continua bem, tá? Eles estão falando assim que, assim, essa área aqui, ela é muito boa pra você, independente de qualquer coisa, tá? Tem uma coisa aqui do pai, tá? Ser um rei. É engraçado, porque tá me chamando muito essa atenção a coroa, tá? Ou também não sei com quem vocês têm na coroa também, tá? Mas pode ser que... Ou pode ser, no entanto, que me chamou a atenção todas as... Então pode ser todos os pais, mães de cabeça, pode ser que vocês honrem esses deuses, esses deuses aí muito bem, tá? Ou com quem vocês conversam, né? Vocês fazem uma conexão muito positiva, tá? Então, tem essa questão aí também, tá? Eu não sei, tem alguma coisa que vocês trazem, tá? Eu teria muitas coisas pra dizer, tá? Que eles fizeram pra falar com esse monte de carta que caiu no chão, que eu não vou pegar. Mas assim, que assim,
Eu teria muitas coisas para dizer, mas é que assim, você lida com esses seres de uma forma tão elevada, ou que essa área da tua vida de uma forma tão elevada, que essa questão de saúde não é uma questão muito só de adquirir dessa vida. É como se lidasse, não sei como falar essa palavra, mas como vocês lidam com essa área da vida é de uma forma tão rica que não importa o que vocês estejam fazendo. Se vocês, não sei se vocês têm alguma questão aqui, né, não sei se vocês fazem trabalho com energia, né, enfim, se vocês lidam com... Se vocês têm uma certa ambição, né, porque às vezes vocês podem ter um pouco de medo, assim, de ter ambição. Se vocês seguem, de repente, ali a profissão do teu pai, né, ou se vocês seguem também um padrão de administração da origem paterna, ou se vocês também têm alguma ligação com o pai, muito forte com o pai. Não sei, tem uma coisa muito forte aqui com o masculino, tá? Com o sagrado masculino. Mas diz que você, não sei se você traz uma energia também, né, de ancestral, dessa parte masculina também, que teve muita saúde com relação a essa área. Seja o que for, tem uma coisa assim elevada, tem uma coisa aqui meio que de elite, tá? Ah, Sabrina, mas eu não tenho pós, não sou rica, riquinada e tudo mais. Não é uma questão muito disso, é lidar com essa parte da vida de uma forma rica. É como se você precisasse continuar desse jeito que você tá indo, que as coisas, não sei se vocês fazem também trabalhos de caridade, ou acreditam muito num criador, num provedor também, tá? Que às vezes assim, eu sei para quem eu trabalho, eu sei com quem eu lido na minha vida, eu sei quem são os meus guias, e eu sei que vai dar tudo certo, e eu faço a minha parte, porque assim, a gente tá falando de terra, então tem pessoas que realmente fazem a própria parte, não tem uma coisa aqui, né? Eu confio, acredito, mas eu também faço por onde de administrar bem a minha vida para que nada me falte. Então, assim, é como se você precisasse, nessa área da vida, continuar alimentando as coisas da forma como estão sendo alimentadas, que você vai continuar tendo saúde nessa área, tá? Eu vou pegar essas cartinhas aqui, porque me pediram pra pegar. Geralmente eu não pego não, mas foram muitas, só um minutinho. E tem uma questão aqui sua com honrar pai e mãe, tá? Obediência, né? Porque tudo que acontece na leitura tem a ver com a leitura, né? Quando eu fui pegar as cartinhas no chão, eu não senti nada. Eu só senti que eu devia pegar, fui lá, peguei, né? Não questionei nem nada. Então tem coisas assim que você também não questiona. Quando tem que fazer, você vai lá e faz e tá tudo certo. Sem um sentimento. Neném! Neném! Ela tá brigando com alguém. Tá bom? Então tem uma questão aqui com obediência também, com honrar pai, honrar mãe. Tem uma coisa muito forte aqui não necessariamente um homem, tá? Uma pessoa que se identifica com o gênero masculino, mas essa energia yang muito forte, tá? Uma energia de ação, a forma como você lida, né, com a luz do sol ali, com as questões do para fora, né? São de uma forma muito elevada. Vocês sabem se comunicar, se posicionar, não lidam com o dinheiro ou com essas questões de uma forma mesquinha, mas também é responsável, tá? Então tem essa questão aqui assim. A gente vai olhar aqui a área do sucesso, que me preocupou um pouco, tá? Tem um 8 de espadas aqui. E tem um preto aqui, tem uma coisa aqui de proteção, mas pode ser também uma questão de noite escura da alma que vocês estejam passando, tá? Também pode ter alguma questão de trauma, alguma questão também de coisas que vocês entendem que ainda não estão prontos para enfrentar. Tem uma questão assim, tipo, não sei o que vocês entendam como sucesso, o que é ter sucesso. Mas tem alguma coisa, porque o 8 de espada sempre fala de questões que a gente tem as ferramentas para superar, a gente pode mudar aquele contexto, mas a gente escolhe não fazer, né? A gente tem todas as ferramentas ali com a gente, tudo que a gente precisa para resolver o que precisa resolver está na nossa mão. Mas pode ser que vocês estejam se protegendo aqui de uma forma demasiada ou não, né? Vocês estejam se protegendo até de alguma coisa, mas assim, é como se alguma atitude aqui já estivesse pronta para ser tomada.
mas vocês estão se protegendo de alguma forma. Alguns de vocês estão acessando coisas que nem são dessa vida, tá? O que vocês estão fazendo aqui não está sendo feito a partir de um espaço de amor, tá? Então, assim, é realmente vocês estão se protegendo de uma forma demasiada. A escolha que vocês estão fazendo é realmente não resolver, tá? Então, assim, não é teu guia, tá? Não é tua espiritualidade aqui, tá? Pelo contrário, tem algum Exu, né, ou algum guardião seu que tem chamado a sua atenção para você não permanecer nesse lugar por muito tempo, porque isso não tá te fazendo bem, tá? Então não permaneça aí. Com a questão tá aqui relacionamentos, tá? Residência de número 6. Com relação ao amor ou essas questões que a gente conversou aqui com relação... A gente depois vai aqui na área dos relacionamentos para ver, para investigar um pouquinho mais, tá? Mas pode ser com essas questões que a gente conversou aqui quando a gente falou da família, tá? Você não tá fazendo escolhas a partir do espaço amoroso. Você, nesse momento aqui, você tá se maltratando mesmo, tá? Não tá sendo bom pra você. Vamos aqui pra área dos relacionamentos. Tem um valete de copas, numa posição de avanço. Parece que vocês têm uma... Ai, meu Deus. Então, tem uma questão aqui que pra você não tá saudável, tá? Eu não sei se vocês estão tendo paciência, porque assim, vamos lá. Pode ser que vocês estejam tendo paciência com alguma situação, com alguma circunstância, porque você está se colocando no lugar dessa pessoa, tá? E eles estão pedindo para vocês não fazerem espelhamentos, tá? Não entenderem essa pessoa como você, tá? Porque isso não está sendo saudável. Tem alguma parceria romântica ou tem alguma oferta de alguém? Tem alguma coisa, tem algum avanço na vida amorosa que foi feito, né? Pode ser que vocês já estejam num relacionamento, pode ser que vocês, alguém tenha chegado em vocês, ou vocês tenham chegado nessa pessoa de alguma forma, cada um vai administrar aí, mas estão pedindo assim, seja o que for que esteja acontecendo na vida amorosa de vocês, é importante que vocês não espelhem as coisas, tá? Porque nem todo mundo vai agir como você age, nem todo mundo vai pensar como você pensa, nem tudo que serve pra você serve pro outro, porque vai depender do trabalho interno que cada um tem, tá? Então, assim, o que eles estão falando aqui é que, assim, existem questões que não estão sendo saudáveis aí, tá? Porque, assim, é como se você tivesse que entender que o estado de saúde que você chegou, essa pessoa ainda não chegou, tá? Ou essa situação ainda não chegou. E como que é assim essa situação, sabe? É que às vezes você tá uma pessoa muito madura já para estar no relacionamento, mas às vezes aquele relacionamento em si como um todo ainda não chegou num grau de maturidade para já responder naturalmente aquele estímulo que você tá dando, entende? Então, assim, às vezes a gente também se apaixona ou entende a pessoa como um potencial que ela pode ser. Essa pessoa pode ser assim, essa pessoa pode ser assado e tudo mais. Mas às vezes a pessoa ainda não se enxerga daquela forma, ou aquele relacionamento, aquela situação ainda não amadureceu ao ponto de chegar naquele ponto que você já consegue investir daquela forma que você sabe, entende? Então tem uma questão aqui que você não pode fazer espelhamentos, tá? Que você não pode agir como se fosse com você. Tem uma questão aqui, ver um laranja numa posição de recuo equilibrado. Então, assim, é como se você precisasse recuar, falar assim, eu já sei lidar com essa situação, eu tenho saúde para lidar com isso, eu sei fazer isso, mas é como se o outro não soubesse ainda, sabe? Então, assim, e a outra pessoa também, ou a outra parte dessa situação ainda não tá madura para também fazer esse recuo sem espelhar também no outro, entende? Então, se de repente você é uma pessoa que consegue entender que uma situação não tá boa pra você e dá um passo atrás.
E às vezes essa outra parte ainda não entende como fazer isso. Às vezes a pessoa vai continuar mesmo não sendo saudável para ela. E aí depois lá na frente a pessoa pode culpar você, ou enfim, a situação pode virar um bolo aí que você... E tem uma coisa aqui para você se protegerem, tá? A protegerem, porque assim, vocês têm uma vida financeira muito boa, tem na energia de vocês. Mas é como se você continuasse alimentando essa energia de uma forma negativa, tá? Você fosse, entre aspas, tirar uma proteção. Eita, o que foi? Entre aspas, tirar uma proteção da tua... com relação a essa área, tá? Tem uma coisa aqui de vocês não se protegerem dessa forma. É como se vocês pensassem, tem uma coisa aqui de vocês pensarem que vocês iam conseguir dividir uma energia. Suponho, eu consigo me proteger e tudo mais. Mas dependendo da forma como você vai entrando nisso, acaba sendo de ambas as partes aquela tua energia. Aquela energia vai ser compartilhada. E aí, de alguma forma, aquilo pode ser... vem a palavra desnutrido. Alguma parte pode não ter sabedoria para fazer da forma como você faz. Entende? E essa parte ser meio afetada. Tem uma coisa meio que de maturidade, tá? Aqui. Tem uma coisa aqui, gente, que é interessante que vocês deem um recuo, tá? Tem um recuo que vocês precisam fazer que será saudável. E é preciso vocês fazerem, tá? E principalmente com relação a paredes internas, tá? Com relação ao que vocês sentem, tá? Nesse momento. Tem uma coisa aqui muito cheia de dedos, né? Mas assim, é como se vocês já tivessem alcançado por aqui, né? Algum grau elevado, tá? Tivessem tido uma educação diferente. Mesmo que vocês não tenham sido educados, porque tem uma coisa muito trazida de outra vida. Parece que vocês trazem uma aura, uma coroa. Pode ser que em outras vidas vocês já tenham sido da realeza e tudo mais. E vocês tenham... Não tô falando nem por conta é porque assim, dependendo dos cargos que você alcança, você tem alguns tipos de responsabilidade. E parece que você precisa amadurecer muito rápido para que você consiga lidar com aquela parte ali do poder, de gestar um povo e tudo mais. Ainda tem coisas que são acabam sendo pequenas. Então parece que você já vem com uma mentalidade de lidar com isso de uma outra forma, né? Disso no seu centro da sua vida. E aí você consegue resolver logo essa parte e, né? E vai para outra parte. Só que a questão aqui... é que essa outra parte ainda não tá madura nesse nível, tá? Então, assim, ainda não ultrapassou esse algo. E aí é como se você estivesse vendo um potencial, mas essa relação ainda não chegou nesse ponto, tá? Então, as decisões precisam ser tomadas para que ou essa situação toda se torne algo saudável, né? Ou chegue nesse nível que você quer, ou é a própria pessoa mesmo, tá? Porque é como se hoje fosse um potencial, mas ainda não é isso que você tá pensando. Você é uma coisa, essa situação é outra, tá? Reis de espadas. Aqui na área da criatividade tem um bloqueio também, tá? E é o rei do elemento aqui, tá? Então você tá com um bloqueio realmente na criatividade. E pode estar encontrando dificuldade com relação aos seus colaboradores, tá? Vou entender aqui o porquê. Reputação e visão. Tem alguma coisa com relação à área do sucesso que a gente conversou, tá? E aqui é residência da criatividade. Assim, o que a gente conversou sobre o A do sucesso, tá? Muito voltado também. Só que assim, vocês pegam o que a gente conversou ali e muito voltado para a tua reputação. Então pode ser que as pessoas estejam vendo assim, poxa, essa pessoa sabe o que ela precisa para resolver, mas ela não resolve, né? É uma questão assim de como as pessoas estão te vendo. Pode ter questões de vaidade aqui também, tá? Que podem estar fazendo você
não conseguir pensar da forma como você gostaria, não conseguir se posicionar também da forma como você gostaria, tá? Parece que as pessoas estão enxergando em você algum certo desconforto, tá? De como as pessoas estão te vendo ou estão te percebendo, tá? Tem uma coisa aqui também, aqui tá totalmente ligado, tá bom? Ao business de número 6, a área aqui que a gente conversou sobre a família. É como se tudo que a gente conversou aqui, você fosse levar também para o teu campo profissional, tá? Tanto que a gente conversou na área do sucesso, que a gente conversou na área da família, tá? Você leva ali pro profissional também, da forma que umas pessoas estão, que os colaboradores estão te enxergando. Isso você tá espelhando nos teus colaboradores, tá? E aí também vem uma coisa assim com relação assim, você de repente já tem maturidade, né, para algumas coisas, mas aquelas pessoas, aqueles colaboradores ainda não. Então parece que assim, você está cobrando de repente uma posição, uma postura mais elevada de alguns colaboradores seus, sendo que eles não têm o grau de maturidade que você tem. Aquilo é um potencial que você enxerga. Mas e é você, de repente, que não está tomando as decisões que você deveria com relação às coisas que você já sabe. E aí, não se maltrate, pode ser até por questões que você nem se lembra do que é, tá? Por questões de autoconhecimento mesmo, vidas passadas e dessa coisa de estudo, de gerenciamento das emoções e tudo mais, uma coisa mais elaborada. E você esteja não fazendo, mas o teu inconsciente sabe e você já tem uma maturidade. Então, o que parece muito óbvio para você não parece óbvio para o outro, porque é muito mais fácil a gente olhar no outro e identificar do que na gente, né? Então, às vezes você pode estar espelhando isso. Então, assim, não espera dos outros o que você espera de você. Mas você tá só tendo um grau de rigidez maior, né? E se colocando de uma forma mais forte aí com essas questões ou com essas pessoas, tá? Por conta de você não tá resolvendo o que você deveria resolver e por você estar se maltratando. Então essa raiva, entre aspas, esse sentimento assim forte que tá vindo com relação a você, tá? Então assim, pode ser que você esteja cuidado para não se prejudicar e também para não... e também tem uma coisa aqui também, assim, suponha que você vê as pessoas ali agindo de uma forma X. E aí você fica pensando, nossa, mas o que eu tô fazendo para estar junto com essas pessoas? Não espelha. Aquelas pessoas ainda não tiveram um aprendizado que você teve. E elas vão passar pelas questões que elas precisam passar também, tá? Então tem essa outra questão também. De repente você tá madure, e tá conseguindo viver com aquela questão e tá se questionando. E aí é um ponto positivo para você, que é você entender que, poxa, tem a ver comigo, está no meu campo, mas tem questões assim também que às vezes você precisa entender, não criar um bloqueio para você, porque às vezes aquela questão é do outro mesmo, não se misturar também com a energia do outro, tá? Porque nem tudo é sobre você também aqui, tá? Você precisa dar uma olhadinha nisso. Cada um tá num momento, né? E aí vocês vão administrando isso. Eu não sei se tem alguém aqui que vê a borboleta, né, tudo mais, que tem um arquétipo com a Yansan, tá? Não sei se tem alguém também que tá com... que tá tendo um enfrentamento, né, com a Yansan que é em si, ou com esse arquétipo, ou com essas questões, né, de resolver e tudo mais, sabe? Pode ser que seja benéfico para vocês a meditação, tá, gente? Para vocês acharem um equilíbrio das coisas. Para vocês, assim, em si, é importante que vocês meditem, tá? Procurem silenciar a mente de vocês, tá? Para encontrar cada pessoa que estão em conflito.
cada pessoa e a tendência de vocês agirem de uma forma impulsiva tá bem elevada aqui. Então, procurem estar com vocês, procurem ter momentos de silêncio também, que é saudável para vocês, tá bom? Procurem fazer o que vocês precisam fazer para ficarem bem, tá? Tem uma coisa aqui de vocês se preocuparem muito com a forma como as pessoas te veem e tudo mais. Deem uma olhada nisso também, tá? Que de repente tem coisas que são o seu próprio olhar sobre você também, tá? Então, tenta perceber tudo isso aqui. Eu sei que são muitas vertentes e muitas opções, mas cada um de vocês vão saber adaptar para si o que faz sentido, tá? Que uma tiragem coletiva, cada um vai pegar uma parte aí que lhe pertence, tá? Aqui tem uma carta da justiça de uma forma invertida, mas por uma questão de equilíbrio. Pode ser que alguma situação com relação ao campo de habilidade de vocês ou fornecedores e parceiros que vocês tenham entendido como injusta. Isso que aconteceu foi injusto, mas isso aconteceu para que algo pudesse se harmonizar, tá? Então, assim, pareceu injusto, mas precisava acontecer, tá? Tem uma questão aqui assim. Residência não foi uma coisa, tá? Com relação ao campo dos relacionamentos aqui. E nenhuma questão assim que a gente conversou, tá? Não é sobre essas coisas assim. E não é com relação, não é uma ligação diretamente com você aqui, tá? Não é questão de sociedade também, não. Tá ligado ao campo das emoções, tá? Tem alguma coisa aqui de alguém eu não sei se vocês estavam lidando com alguma situação ou como fornecedor e parceiro de uma forma muito pragmática, tá? Alguém que só pensava em dinheiro, tá? Ou alguma coisa assim, tá? Pode ter alguma questão também de alguém muito perfeccionista também, tá? E aí acabar assim demorando para terminar as coisas, ou poderia ser, né? Não sei se foi uma atitude sua com relação a alguém, né? Você, tipo, às vezes é perfeccionista ou gosta que as coisas sejam feitas, ou detalhista, né? Que as coisas sejam feitas de uma forma X, e aí tal pessoa não queria fazer, né? Não estava alcançando a tua expectativa, não estava entregando o tipo de serviço que para você fazia sentido, não te representava também, como a gente está falando de fornecedores parceiros, às vezes o parceiro ele não está te representando ali, né? Você fala, essa pessoa não tem a ver comigo, não tá mostrando o tipo de trabalho que eu presto, né? Ou não tá me vendendo, né? Ou não tá me entregando a mão de obra, o serviço, ou o produto que de fato eu vejo que faz sentido para mim, que é o que eu tô contratando, tá? Tem uma questão aqui de excesso, de você ter toda hora que ficar pontuando alguma coisa, toda hora ter que ficar falando, ficar ali em cima, né? E aí, esse excesso, né, do elemento terra aí, que aí tava desandando o negócio, tá? Então, assim, teve alguma coisa que pareceu, né? E aí você teve que lidar com uma imparcialidade, não pôde se envolver, né? Você tirou o teu da reta e deixou da pessoa ali, porque a pessoa não estava, de alguma forma, favorecendo a tua parte ali também. Então, tem algo que foi feito ali e foi o melhor, tá? Vocês precisavam trazer um filtro, trazer energias ali. No seu, independente, né, se era diretamente com relação aos teus próprios sentimentos ou com relação ao teu próprio dinheiro também, tá? Porque tem aquário de água doce e água salgada, que tá falando tanto do campo da prosperidade financeira quanto da afetividade. Então, seja o que for que estivesse acontecendo ali, tá? Pode ser que as pessoas estivessem tirando um lado, né, o afetivo ali, deixando o campo tão pesado que você não pudesse demonstrar uma emoção mais afetuosa com relação às pessoas, tivesse que ser uma pessoa muito pragmática, sabe? Eu tô tendo toda hora que ter uma postura muito general, muito não sei o que lá, muito, né, com excesso de pragmatismo. Toda hora tem que me colocar de uma forma que eu não gosto, né? Ou também tá, de alguma forma,
ou a pessoa agindo também com você assim, né, muito toda hora, né, criando situações ali no físico mesmo e situações desagradáveis, ou pode ser questões ali também com relação ao financeiro, né, o de vocês ali, né, com relação à prosperidade, né, vocês falam, não, isso aqui eu tô pagando, tá me entregando com defeito, tá quebrado, eu tenho que voltar, eu perco o cliente, e dadaná, então alguma coisa que tava mexendo ali com a questão financeira também, tá? Então, assim, o que foi feito porque precisava fazer mesmo. Então, não sei se vocês estão trazendo algum tipo de culpa ou, sabe, se sentindo meio mal com relação a isso. O que foi feito, tá? Ninguém merece roubar a tua paz e ninguém merece também ficar controlando ali também de uma forma pejorativa, né? De uma forma negativa as finanças ou o que tange a prosperidade aí para vocês, tá? Tem alguma questão aqui também de muita ansiedade, tá? Então tomem cuidado também, tá? Não sei se vocês estão tomando algum floral, alguma coisa. Eu não senti alguma coisa assim que eu sinto mais quando é com relação a médico. Mas se você achar que deve ao médico, vai, tá? Mas tem uma questão aqui de você, de fato, procurar sei lá, se vocês tomam alguma coisa, algum chá de camomila, alguma coisa que seria interessante vocês tomarem, pelo menos em algum período, porque tem uma questão aqui de vocês conseguirem fazer, darem sequência às coisas e tudo mais, mas tem algum grau, assim, de uma certa ansiedade, tá? Tem uma ansiedade leve aqui, mas tá presente, tá? Observem isso, pode ser que a meditação já ajude, mas tomem cuidado, tá? Com essas questões aqui de vocês, tá? Aqui na área do trabalho, eu tô vendo vocês se aperfeiçoando, eu tô vendo vocês também um pouco mais retraídos, mais na de vocês, observando mais as coisas, tá? Pode ser que vocês tenham tido alguma explosão aqui e agora vocês estão mais recuados, tá? Se observando, tá? Mas pode ser também vocês se aperfeiçoando, tá? Estudando, alguém aqui fazendo um mestrado, um doutorado, tá? Ou seria interessante que vocês fizessem, tá? Começassem a fazer isso também. Tem uma questão assim de vocês muito procurando o equilíbrio também, tá? Procurando saber se vocês estão ouvindo os seus dois lados, tá? Tem alguns de vocês que assim seria interessante que vocês favorecessem com oráculos também, tá? Não sei se vocês têm essa prática de oracular na vida de vocês. Se sim, né? Continuem, isso pode ajudar cada vez mais vocês, tá? Mas se não, de repente vocês entrarem nesse mundo também, tá? Se estudarem, né? E ajudarem outras pessoas também, sem problema nenhum, tá? Tem uma coisa aqui também de sacerdotisa, sacerdote, tá? Sacerdócio. Não sei se vocês podem se beneficiar também estudando, né? Sobre isso, tá? Interessante, porque a sacerdotisa junto com o Papa aqui traz uma coisa de poder espiritual, tá? Então, não sei se vocês trabalham de alguma forma com espiritualidade. Não tá falando aqui sobre trabalhos de cura, tá? Estão falando de coisas mais espirituais também, não que seja a mesma coisa, tá? Mas não tem a ver alguma coisa com verde aqui, tá? Pode ser energia de Oxóssi, pode ser energia, todas as vertentes que trabalham ali com a cura, tá? Ou pode ser com relação a algum bloqueio que vocês estejam entendendo com relação ou alguma coisa aqui de Oxóssi, ou com trabalhos de cura também, algum bloqueio que você venha sentindo, tá? Com relação a isso. Ou pode ser também com relação às questões do raio verde também, Arcanjo Rafael, tá? Seria interessante que vocês trabalhassem mais o mental de vocês com relação a essas questões. Seja estudando mais, ou seja bloqueando, fechando a guarda, né? Fazendo coisas de bloqueio com relação a isso que a gente conversou. Tem alguma necessidade aqui de bloquear conflitos, tá? Brigas, espelhamentos,
coisas assim do tipo. Pode ter alguma coisa acontecendo com relação a tá me vindo uma coisa aqui meio de templo, tá, gente? Não sei se tem, não sei se alguém aqui é evangélico também, se tem alguém que frequenta alguma coisa religiosa, né? Alguma coisa assim. Tem alguns conflitos que você vem enfrentando com relação a isso. Tem uma coisa aqui de uma importância de você bloquear isso, tá? Não sei se vocês estão lidando também com uma pessoa do signo de câncer, também que é sacerdotisa, ou pode ter um posicionamento forte no elemento água, tá? Ou pode ser vocês mesmos com relação a vocês mesmos. É para vocês trazerem, de repente vocês estão lidando com alguma questão com uma pessoa, pedir, tá? Com as questões ali do verde, tá? Cada um tem um guia e sabe, né? Ou trabalha com algum. Né? Pedir cura, tá? Porque tem alguma coisa aqui que tá meio que como veneno mesmo, tá? Tem alguma coisa aqui que tá com. Tem alguma coisa aqui, tipo assim, se você não. Que é com relação à parte ali do sucesso, tá? Então é como se você já tivesse as ferramentas para lidar com isso e para finalizar isso, mas parece que você sente uma necessidade de estudar sobre, ou validar alguma coisa, ou algo do tipo. Mas é como se eles estivessem falando que não tem muito a ver, tá? Com isso aqui. Não tem a ver com. Ou com os bloqueios que estão aparecendo na área do sucesso, ou que você não devesse alimentar, tá? Isso. Não dá força. Algumas pessoas aqui, tá? É como se você precisasse não entender que assim o teu trabalho é como se assim a tua falta de sucesso não tem a ver com a falta de estudo ou com a falta desse algo que você tá precisando ver aqui no trabalho. É como se o que você tá fazendo no trabalho tá bem aspectado. Então assim, seja o que for, o posicionamento que você tá tendo aqui no seu trabalho tá muito positivo. Não tem nada a ver com relação à tua área do sucesso, tá? Ou eles estão pedindo com sinceridade para vocês observarem, pararem, né, um pouco agora, né, um dia que vocês puderem, e olhar essas questões mesmo do sucesso, tá? E estudarem isso, tá? Tem umas questões aqui, ou de pedindo para vocês, mas cada um vai ser de uma forma aí e você vai entender, tá? Tem aqui a área da saúde, tem um Papa aqui num leve recuo. Eu não sei se vocês estão se sentindo meio. Mas vocês trabalham com caboclo, ou se vocês trabalham com pretos velhos, ou com Exu. Eu não sei se vocês estão se sentindo um pouco afastados, tá? Tem um leve afastamento, tem um leve recuo, mas tem uma coisa que tá pegando diretamente na tua saúde. Só que a saúde que apareceu aqui vem uma saúde espiritual, tá? Não vem uma saúde física. Obviamente que o Papa vai falar das questões de terra. Então você vai adaptando aí, tá? Eu acho que tem alguns grupos aqui nessa leitura. Então você vai precisar mesmo, tá? E tem uma questão muito aqui de templo também, tá? Tem essas duas colunas também. Junto com as duas colunas tem uma energia muito espiritual aqui também, tá? Então assim, tem um leve recuo, um leve afastamento. Tem alguma coisa que não sei se você se abalou com alguma coisa, tá? E não sei também se essas coisas mundiais também, tá? Que me veio isso também, né? Que teve esses dias, né? Ali a eleição em relação a essa carta. Então não sei se essas questões mundiais e tudo mais tá de alguma forma afetando você, né? E aí você tá se estremecendo, tá? Então seja de repente inteligente aí da sua parte, você trabalhar com essas questões mais espirituais para se manter de uma forma mais equilibrada aqui na Terra, tá? Tem uma coisa de trazer luz para você.
coisa aqui do branco, tá? Eu não sei se tem alguma coisa, não sei se como as coisas eram no passado, tem uma questão aqui de vocês, ou, tá, ascenderem, porque a gente pode estar falando do raio branco, tem a questão da ascensão, né? Acenderem essa energia, tá? Colocarem no patamar mais elevado, seja o que for aí, tá? Alguma questão aí que vocês estejam lidando, tá? Tem uma questão aqui também de purificação, detox, de repente, que vocês precisem fazer com relação à saúde de vocês, ou uma coisa ali de sutilização da energia, trabalhar os chakras, coisas assim, tá? Tem aqui um leve desequilíbrio, tá? No espiritual. Mais voltado ali pro lado esquerdo, né? Pro lado ali do masculino, tá? Tem muito uma questão aqui que eu não sei se a forma como você lida na vida, não sei se você tem essa questão, né, que falou muito do impulso aqui e tudo mais, quando você sente que você se passa de alguma forma, né, você se desequilibra, você se julga, né, você é primeiro a se julgar e tudo mais, e aí machuca você, tá? Vai ser uma questão aqui de resetar, tá? Então, assim, você faz o seu dia e tudo mais, e aí chegou no final daquele dia, observa aquelas coisas, já medita sobre aquilo, já toma um banho com relação àquilo, né, e já se ponha, já se dê permissão para ultrapassar, para ascender, tá? Hoje eu agi assim, amanhã, né? E aí se tenta de novo, né? E vai vivendo dia a dia, tá? É uma questão aqui de você, de repente, não sei se você tem ali um exemplo, tá? Quem trabalha com reiki, finalizou o dia, aplica um reiki em você, né? Toma um banho, de repente, de Oxalá, né? Faz alguma coisa aí com relação ao que você trabalha aí, né? Espiritualmente falando. Cuida do teu físico com relação a essa parte espiritual, né? Toma um banho, faz uma oração, faz alguma coisa que o teu físico se movimente para tal, com esse ímpeto de limpeza, tá? Nem que seja um chá que você faça, não sei, alguma coisa que você faça, mas tenta fazer isso sempre, tá? Essa coisa do reset aqui, tá? Tem essas questões do branco também, se vocês têm alguma ligação com Oxalá, de repente seja interessante que vocês façam, tá? E tinha uma questão aqui de reset, de meditação também, tá? Pode ser meditação ou coisas assim que vocês consigam fazer ali o branqueamento, né? Da mente e tudo mais. Gente, eu espero ter ajudado de alguma forma. Até aí o seu próximo vídeo.